Macleo, eu falei para as irmãs, né, que nós estamos estudando ainda nesse livro aqui, Os Grandes Diamantes da Bíblia, mas aí nós vamos passar do Sim. capítulo 13 ao 18, né? Nós vamos dar uma série de inícios, uma série de estudos bíblicos. Nós vamos dar início a uma série de estudos bíblicos com a temática a igreja, né? Nós vamos estudar na Bíblia, né, a respeito da igreja, né, o que é a igreja, os vários tipos, né, do como que a igreja é composta, né, os aspectos da igreja, né, tudo que ela significa no Antigo e Novo Testamento. Então a gente vai se aprofundar nesse assunto, né, sobre a importância da igreja dentro do plano de Deus e a nossa incumbência, né, e tudo aquilo que nós fazemos parte hoje, né, é a igreja faz parte do plano de Deus. Então hoje vamos ver a lição 1, né, que tem como título a revelação e o viver da igreja. A igreja, o que é a igreja? Né? A palavra igreja, ela é muito, né, muito falada, mas qual que é o verdadeiro significado dessa palavra que ela se origina do grego? Né? A palavra igreja, ela aparece pela primeira vez em Mateus 16, né? A gente vai ler o versículo e eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Nós vamos estudar esse versículo, mas a palavra igreja, ela aparece na Bíblia pela primeira vez, Mateus 16, versículo 18, quando Jesus fala para Pedro, né? Também eu te digo, né? Que você, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui aparece essa palavra igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que é igreja? Igreja, essa palavra igreja significa eclesia, né? E no grego significa assembleia dos que foram chamados para fora. Então, esse é o significado da palavra igreja no português, né? No caso, no grego significa isso. Traduzindo para o português, é assembleia, eclesia. Eclesia é assembleia dos que foram chamados para fora. E o que é a igreja, então? É isso, né? Um grupo de pessoas que foram chamados por Deus para viver para fora. Para fora de quê? Então, veja só, a igreja não é um templo físico, a igreja não é um templo, não é algo material, como as pessoas normalmente falam, né? Nós vamos para a igreja, né? Ou a igreja está com a parede infiltrada, enfim. Isso, assim, a igreja não é um templo físico. Aí, Santas, então, a eclesia é isso, né? Não é uma organização humana, né? É um grupo de pessoas que foram chamadas para fora da onde? Para fora do mundo, né? Então, nós vivíamos no mundo, nesse sistema caído, aí Deus nos chama para viver para fora. Então, essa palavra eclesia sugere algo dinâmico e não algo estático, né? Como um templo físico. Então, a palavra no grego é essa, né? E ao falar da igreja, né, o Senhor Jesus se referia na Bíblia a pessoas que nasceram de novo e que foram chamadas por Deus para viverem juntas, né? Então, isso é a igreja, uma comunidade, uma assembleia de pessoas que foram chamadas por Deus, que nasceram de novo, elas são chamadas para viverem juntas, né? Então, esse é o significado da palavra de Deus, da igreja, esse é o significado da igreja, né? Então, importante nascer de novo, por quê? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Então, vamos ver aqui na Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios capítulo 1, versículo 22. Aqui fala sobre o que é a igreja, né? No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse texto mostra que a igreja é algo vivo, é o corpo de Cristo, é algo que se move, conforme a cabeça. Então, o que é a igreja? A igreja é
nós viver, né, em movimento constante, uma vida dinâmica, debaixo do encabeçamento de Cristo. Então, como membros do corpo de Cristo, né, todos juntos, recebemos a vida de Deus em nós para exercer nossa função conforme a vontade de Deus. Então, um tem uma função para fazer isso, outro tem uma função para fazer outra coisa, e nós somos todos diferentes, mas o que nós somos, de fato, é a igreja, com seus vários componentes, cada membro diferente um do outro, mas nós estamos vinculados em Cristo. Então, isso aqui é uma verdade, né? Aquilo que nos vincula, irmãs, é Cristo mesmo, é a vida do Senhor. Embora nós estamos distantes, né? O Fábio mora lá em Vilhena, né? Mas o que nos une é a vida, né? É a vida do Senhor. E aí nós somos levados na vida da igreja, nesse viver orgânico, a funcionar conforme a vontade de Deus, cada um, né? No seu talento, um é para hospedar, outro para cozinhar, outro para pregar, outro para ajudar, enfim, cada um conforme o seu dom, né? Então, prosseguindo, né? Vamos ver esse texto, né, que revela a igreja. A igreja ela é uma questão de revelação, viu, irmãos? Antes, vamos abrir a Bíblia em Mateus 16. Vamos ver aqui algumas coisas. Mateus capítulo 16. Vamos ver que antes do Senhor Jesus revelar a igreja, ele trata de dois assuntos muito importantes na Bíblia, né? O primeiro deles se encontra nos versículos 1 ao 4, que fala do sinal de Jonas, né? Aquele que foi, né? Esteve no mar, né? Representa a morte e ressurreição de Cristo. Ele esteve 3 dias e 3 noites no coração, dentro de um peixe, de um grande peixe, e tipifica a morte e a ressurreição de Cristo. Então, mostrando que a igreja é o resultado da morte e da ressurreição de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz e ele ressuscitou, ele gerou a igreja. E uma outra coisa que Jesus fala antes de revelar a igreja, em Mateus capítulo 16, ele vai falar sobre o fermento, né? Está lá em Mateus 16, versículos 5 e 6. Esse fermento tem um significado espiritual. Fala assim: ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram de levar o pão. Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí no versículo 12, fala assim: então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, a doutrina aqui representa isso, né? As tradições e conceitos humanos. Tudo que nós aprendemos pela tradição, pelos nossos conceitos, são empecilhos, né? Que nos impede de ver a igreja. Então, se nós quisermos obter a revelação da igreja, precisamos nos afastar, né? Desse ambiente de tradição, né? E por isso que Jesus ele levou seus discípulos para Cesareia de Filipe, versículo 13, né? Versículo 13, o que está escrito ali? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eu estou lendo uma versão atualizada, né? Nova Almeida atualizada. Então, por isso que o Senhor leva os discípulos para Cesareia de Filipe, um monte, né? Um lugar elevado de revelação, e ali, então, nesse lugar, importantes revelações vão ser feitas, como a revelação de Cristo, a revelação da igreja, a revelação do reino, né? E também, depois ele revela a cruz, né? Então, várias revelações, essas 4 revelações são as 4 revelações mais importantes da Bíblia, do Novo Testamento e da Bíblia. É a revelação de Cristo, a revelação da igreja, do reino e da cruz. Tudo isso está aqui em Mateus 16, né? Então, vamos ver esse texto aqui, né? Aqui, versículo 14. Eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. O que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem é o Senhor? Aí respondeu Simão Pedro e disse: Senhor, tu és o Cristo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhe afirmou Jesus: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você,
mas meu Pai que está nos céus. Né? Então, isso aqui é uma revelação. O Pai revela a Pedro que Jesus é o Filho de Deus, e agora Jesus vai revelar a Pedro a igreja, né? Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, né, ou do Hades, não prevalecerão contra ela. Tá vendo essa importante revelação aqui? Né? Então, muito rico isso aqui, Santos. Tem uma irmã, acho que é a Luciana, né, que está entrando aí. Bom, muito importante isso aqui, viu, irmãs? Veja só. Então, a primeira revelação diz respeito àquilo que o Senhor é, e a segunda revelação se refere àquilo que Jesus deseja. O que Deus é? O que Jesus é? É o Filho de Deus. Esse é o Cristo. Né? Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Né? E o que ele deseja? É a igreja. Então, a igreja é o desejo de Deus. Né? O que Jesus mais desejava. E né, o que mais deseja, então, é a igreja. Qual que é a lição espiritual aqui? Se nós tivermos um coração cheio de fermento, de religião, né, conceitos velhos e tal, ensinamentos religiosos, nós não vamos conseguir ouvir nem ver aquilo que Deus deseja mostrar-nos verdadeiramente, né? A gente não vai conseguir ver. O que o Senhor quer nos mostrar? Né? É a igreja. Então, a igreja é algo que faz parte aqui, né? Está no coração de Deus. E aí, né, nós precisamos ser levados a um lugar sem contaminação, para entender o que Deus quer dizer-nos. Esse lugar sem contaminação é longe da religião, né? Aí precisamos deixar, né, todo o fermento e para que a palavra possa entrar, né? E essa é a vontade do Senhor. Então veja só, aqui, né, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, né, você Pedro, que significa pedra, né? E sobre esta pedra ou esta rocha edificarei a minha igreja. Né? Sobre esta pedra. Essa pedra, por um lado, você acha que ele está se referindo a quem? Quem que se representa essa pedra? Qual que é o significado de Jesus falar sobre esta pedra? Edificarei a minha igreja. O que as irmãs... Pedra angular. Oi? Pode ser a pedra angular que é Cristo e também nós, né? Isso, veja só, isso aqui é importante, ó. Essa pedra aqui, né, tem a pedra angular que é Cristo, né? Mas essa pedra aqui é uma pedra de uma rocha de fundamento, né? Sobre esta rocha. Vamos ver Deuteronômio 32:4. Veja só, Deuteronômio 32:4. Eu vou ler aqui para vocês. Na versão aqui que eu estou lendo, né? Fala assim: eis a rocha, com maiúscula, né? Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Como é que está na versão de vocês? Esse versículo aí. Deuteronômio 32:4. Ele é a nossa rocha, né? Não é isso? Ele é a nossa rocha. Suas obras, Deuteronômio 32:4, são todas perfeitas, e seus caminhos todos justos. É isso aí, Deuteronômio 32:4. É essa rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça. Então, ele está dizendo que a rocha aqui é Deus. Né? Deus é a rocha, né? Versículo 15, Deuteronômio 32:15. Mas Jesus engordou e deu coisas, vocês se engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Versículo 15, né? Aqui aparece Cristo como a rocha da sua salvação. Né? Ele é a rocha, Cristo.
Por outro lado, também está se referindo a Pedro e aos apóstolos e profetas, lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. É importante a gente entender o texto, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, né? A pedra de esquina. Mas a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, Pedro, né, era aquela primeira pedra, juntamente com os apóstolos, e sobre o que eles escreveram, nós, então, edificamos. O Senhor edifica de acordo com o que os apóstolos falaram, né? Então, graças ao Senhor por isso, né? Claro, e Cristo também, ele é a própria pedra, e ele vai edificar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Eu quero mostrar algo aqui importante, irmãs. É que a igreja tem as chaves do reino. O que significa isso? Sem a igreja, ninguém entra no reino, ninguém sai, ninguém entra. Por quê? Porque a igreja tem as chaves, né? Você vai entrar numa casa e fala assim, ó, quem que tem as chaves dessa casa? Geralmente o dono, mas o dono confiou as chaves, né? Tipo assim, se eu não falar do Senhor para alguém, então a pessoa não vai conhecer nunca o reino, né? O reino, a realidade, a vida da igreja é o reino, né? O reino dos céus. Eu lhe daria a realidade, a chave da realidade do reino dos céus. Então, a igreja tem as chaves, nós temos as chaves, né? Para abrir, para fechar. E aqui está relacionado ao nosso serviço, Senhor, né? Normalmente, quem é confiado da chave é alguém que está, é um mordomo, alguém de confiança, né? Então, Deus nos deu as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar ou desamarrar na terra terá sido desligado no céu. Então, aqui fala da autoridade que a igreja tem na terra. O poder da oração da igreja, quando ela ora. É muito rico isso daqui. Então, aqui está mostrando só apenas sobre a revelação da igreja. Primeiramente, temos a revelação de Cristo. Quando a gente vê Cristo, Cristo revela para nós a igreja é uma só, tá? A minha igreja. Aqui não fala edificarei as minhas igrejas, como se ele tivesse muitas, né? Deus não vê a terra como um mapa divisório, né? Igreja isso, igreja A, igreja B. Deus tem uma única igreja, a minha igreja, que é o corpo de Cristo, e todos nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Então, essa é a revelação da igreja, né? E Deus quer nos que a gente possa viver nesse ambiente. Amém? Então, eu vou, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Bom, eu vou falar só mais um itemzinho aqui, mas eu vou deixar em aberto, né? A igreja é um viver. A igreja é um viver. Isto é, Deus, ele gera filhos, né? As pessoas nascem de novo por meio da fé, elas creem em Jesus, o Espírito de Deus entra nelas e uma vida é gerada, um bebê espiritual. Então, Deus deseja o nosso crescimento de vida. Então, a vida da igreja, a igreja é um viver, né? A vida da igreja é um ambiente onde Deus coloca seus filhos num ambiente espiritual para que ocorra esse crescimento que Deus tanto deseja, almeja. Então, a igreja não está relacionada com coisas estáticas, mas é algo dinâmico, e uma vida que sugere aqui comunhão com os irmãos, com os membros do corpo de Cristo, né? Com os irmãos em Cristo, as reuniões cristãs, nosso serviço ao Senhor, além do nosso viver familiar e social, tudo isso é o viver da igreja. Viver familiar, viver social, viver de reuniões, viver de serviço, né? Isso é algo dinâmico, não é algo estático, é algo dinâmico. Então, a igreja é um lugar onde nós nos negamos a nós mesmos, tomamos a cruz e seguimos ao Senhor. Isso só acontece na igreja, né? É um viver daqueles que desejam seguir ao Senhor Jesus. Se alguém deseja seguir o Senhor, precisa negar-se a si mesmo, né? Negar o ego. Aqui tem dois aspectos: negar nossa pessoa e negar nossas opiniões, né? Então, negar para quê? Para que a vida de Deus cresça em nós. Quanto mais negamos a vida da alma,
mais, né, de nós mesmos negamos e mais de Cristo pode ser acrescentado. Então, a vida da igreja é um viver de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor. É o lugar também onde a vida da alma é exposta. Deus, ele nos coloca na vida da igreja para expor nossa vida da alma. Para quê? Para que a gente veja quem de fato nós somos, a gente possa se arrepender na presença de Deus. E aí, né, se a gente não vê quem a gente é, a nossa vida da alma vai estar sempre muito ativa, muito forte. Por quê? Porque a gente não nega o suficiente, então ela é muito forte a vida da alma. Mas para que Deus opere transformação e edificação em nós, nós precisamos vencer nossa vida da alma, nosso ser natural, nosso velho homem, e isso é vivendo a vida da igreja com os irmãos, né? Então Deus sabe que a gente é muito forte na nossa vida da alma, por isso ele sempre vem expor nossa vida da alma, nossa preocupação, por meio de um conflito, um choque, uma coisa com o irmão, então é para expor a vida da alma, para que a gente peça perdão, perdoe, peça perdão, negue a si mesmo. Então a vida da igreja é um viver onde o crescimento de vida acontece. Deus nos coloca na vida da igreja, irmãos, para que a gente cresça, para que a gente sirva, né? Louvado seja o Senhor. Então, essa é a vida da igreja, né? Um lugar de crescimento espiritual. Então, louvado seja o Senhor. Vou parar aqui, tá bom, Santos? Abrir ainda para a gente ter um pouquinho de comunhão. Jesus é o Senhor, amém? Vamos ter comunhão aí sobre esse viver maravilhoso, que é a igreja, que é o lugar onde Deus é expresso, Deus é manifestado na carne. Aleluia.